Salve, salve, galerinha! Salve, salve, turma M203 da Escola Estadual Monteiro Lobato. Aqui quem fala é o professor Vinícius. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre seres vivos, falaremos sobre a origem da vida. Agora que já conhecemos os processos da vida, ou seja, como podemos distinguir matéria inanimada dos seres vivos, veremos uma questão que há muito fascina a humanidade. Como surgiu a vida? De onde vieram os seres vivos? Assim como definir o que é vida, afirmar como surgiram os primeiros seres vivos não é uma tarefa fácil. Desde o princípio da humanidade, o homem busca explicações para a origem da vida e do universo. As primeiras explicações foram míticas e religiosas, fruto de um pensamento criacionista. E na aula de hoje, abordaremos os principais cientistas e suas respectivas teorias para explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. O texto base para essa nossa aula encontra-se na nossa apostila na aula de número 3, que vai do final da página 11 até o iniciozinho da página 18. Deixarei o texto em PDF juntamente com a publicação desse vídeo lá na nossa plataforma Google Classroom, onde vocês entraram para acessar a aula de hoje. Então chega de papo, galera. Vamos para o que interessa, a nossa aula de hoje. Então eu quero convidar todos vocês para assistir esse vídeo sobre as principais teorias do surgimento da vida. Vamos lá? Antigamente, por muito tempo, acreditou-se na abiogênese, que dizia que a vida surgia de um ser inanimado, ou seja, da matéria bruta. Por exemplo, de uma própria pedra poderia surgir um cavalo. Ou uma ovelha. Essa era uma ideia elaborada por Aristóteles e que na época era apoiada pela Igreja Católica. A ideia da abiogênese foi questionada por Francesco Redi, que realizou um experimento colocando um pedaço de carne num frasco aberto. Ao mesmo tempo, em outro frasco, ele colocou outro pedaço da mesma carne, porém com um frasco vedado. A partir disso, foi observado que no frasco aberto pousaram moscas e, após um certo tempo, surgiram larvas, que geraram outras moscas. Dessa forma, foi elaborado o conceito da biogênese, em que a vida surge de outra pré-existente. Com a descoberta do microscópio, houve um embate entre os pesquisadores Needham e Spallanzani. Needham aqueceu por determinado tempo frascos com substâncias nutritivas e verificou que ainda existia vida após tal aquecimento. Já Spallanzani, defendendo a biogênese, realizou a mesma prática, só que aqueceu seus frascos por mais tempo. E, ao final, observou que não havia mais vida após o aquecimento. Needham, que acreditava na abiogênese, não aceitou os experimentos de Spallanzani. O embate entre os dois continuou até o experimento de Pasteur, em 1862. Pasteur reuniu os cientistas da época, ferveu um caldo nutritivo num frasco com gargalo em formato de pescoço de cisne e comprovou que, após ferver o caldo, não havia mais vida no frasco. O caldo só voltaria a ficar contaminado com seres vivos caso o gargalo fosse inclinado ou quebrado. E dessa forma ficou comprovada a biogênese. Como é que teria surgido o primeiro ser vivo, hein? Bom, existem algumas tentativas de explicação para esta pergunta. Uma delas é a hipótese cosmozoica ou panspermia, que dizia que a vida teria surgido através de esporos vindo do espaço, presentes em meteoritos. Em 1936, Oparin também formulou uma hipótese de como teria surgido a vida, conhecida como a hipótese de Oparin. Ele acreditava que na atmosfera primitiva existiam moléculas de água, amônia, gás hidrogênio e gás metano. Com muitas descargas elétricas e altas temperaturas, essas moléculas se tornaram mais complexas, surgindo os primeiros aminoácidos, proteínas, até formarem os coacervados, que, arrastados pela água da chuva, acumularam-se nos mares primitivos. Assim, Oparin supôs que, a partir dos coacervados, teriam surgido os primeiros seres vivos.
Já o experimento de Fox e Miller foi importante para dar respaldo à hipótese de Oparin, pois eles colocaram os componentes anteriormente ditos da atmosfera primitiva em uma câmara, onde simularam as descargas elétricas e, dessa forma, chegaram até a formação de aminoácidos. Até hoje, não se sabe de fato como surgiu a vida, mas uma das hipóteses é a heterotrófica, na qual o primeiro ser vivo seria unicelular, procarionte, anaeróbico e heterotrófico fermentador. De acordo com outros cientistas, os primeiros seres deveriam ter sido autotróficos quimiosintetizantes, produzindo o alimento a partir da energia química oriunda da oxidação de rochas. Agora é com vocês, galera! Após assistirem esse vídeo, clique no link que dará acesso ao formulário contendo as questões do exercício de fixação sobre o assunto. Vocês podem ver e rever esse vídeo quantas vezes quiserem, assim como também fazer a leitura das páginas da apostila referente a esse assunto para resolver as questões. Estudem, fiquem bem, até a próxima aula.